Pronto. Então, verifique em cada caso se o esquema define ou não uma função de A em B. Certo? Você vai olhar para esses conjuntos que estão aqui e dizer se eles são funções ou não. Certo? Se é uma função ou não. Os pontos assinalados representam os elementos do conjunto A e B, ou seja, aqui poderia ser qualquer coisa, mas a ideia aqui, gente, é só saber, né, se esse desenho aqui vai representar ou não uma função. Olha bem para o conjunto, os dois conjuntos A e B da letra A. Estão partindo dele, do conjunto A, três setinhas, certo? Vocês acham, e aí eu gostaria que vocês participassem, vocês acham que esse primeiro desenho é função? É, Né, Guilherme? Você percebe aqui, ó, que está saindo uma seta única de cada elemento do conjunto A, certo? Não sobrou nenhum elemento. Então, nesse caso aqui, é função. Agora vamos para o desenho do conjunto B. Eu posso dizer que é função? não. Por quê? Porque está relacionado a mais de um. Certo. Aí a gente lembra do que a gente falou na aula anterior, dizendo o seguinte: o que vai importar são as setas que saem do conjunto A. Lembra que ele disse aqui, ó, que é uma função de A em B. Ou seja, as setas que ele está dizendo aqui é o seguinte, que as setas devem partir de A para o conjunto B. Certo? Então, acontece aqui, Guilherme, o seguinte, ó, para esse elemento aqui, o conjunto B tem um elemento que para ele é único. Para esse outro elemento aqui, o conjunto B, apesar de ser o mesmo elemento, mas para ele aqui do A é único. Certo? Vou colocar números aqui para facilitar a explicação. Se fosse 1, 2 e 3 aqui, aqui 5 e 6. Ou seja, para ser função, tem que partir uma única seta do conjunto A. Para onde essa seta vai, aí é outro detalhe, não vai importar muito. Ela tem que ir para o conjunto B. Mas se esses elementos forem o mesmo, não vai importar muito. Olha só. Por quê? Porque para o elemento 1 aqui, o 5 é único. Certo, Angélica? Está justificado. Mas aqui, para o elemento 2, ó, o 5 também é único. Certo? É aquela velha história que eu falei na aula passada. O 5 aqui, né, comparando aí com os relacionamentos humanos, o 5 aqui está enganando o 1 e o 2. Mas acontece que nem o 1 e o 2 sabe que o 5 aqui tem a relação com os dois. Certo? Ele tem, para o número 1, o 5 é único, é só dele. Para o 2, o elemento 2 aqui, o 5 também é único. E isso é o que vai importar na função. Certo? Na parte da matemática, o que vai importar é que a função só vai existir uma setinha partindo de cada elemento do conjunto A. Certo? O que não acontece no próximo conjunto, viu, da letra C. Então, nesse caso aqui, eu posso dizer que é função. É função, mais uma vez. Por quê? Porque cada elemento tem seu único correspondente em B. Certo? Aí a gente vai para a letra C. Aí eu pergunto, desse jeito que esse desenho está aqui, isso se caracteriza uma função? Não. Exatamente. Correto. Não se caracteriza uma função. Eu poderia até dizer que é uma relação. Certo? Existe uma relação aí entre os conjuntos. Mas função, para ser função, tem que partir uma única seta de cada elemento do conjunto principal, ou seja, do conjunto A.
certo? E você já nota aqui, ó, que esse elemento aqui, que eu vou circular, outra corzinha aqui, ó, esse elemento aqui, ele está saindo duas setas dele, ó. Não pode, certo? Não é função. Ok? E o da letra D, hein? O desenho da letra D. O que é que vocês acham? É função? Não é função? Vocês podem estar até se perguntando agora. Professor, eu acho que é. Eu estou aqui sem querer dizer, mas eu acho que é função. Porque cada setinha está saindo uma única setinha do conjunto Eu A. acho que não, professor. Exatamente. Né, Guilherme? Aí o motivo é o quê, Guilherme? Você consegue... Ficou um pontinho ali sem sobrando. Exatamente. Ficou esse ponto aqui sobrando. Não pode sobrar, viu? Todos os elementos do conjunto A têm que ter um único elemento no conjunto B. E aí você nota que esse ponto aqui ficou sobrando. Então, nesse caso aqui, não é função. Deu para entender, gente, essa lógica das funções? Tá tranquilo? Eu posso passar aí para a próxima questão? Bem-vinda, Mirella. Bem-vinda, Ruth. Porque ele vai levar o pessoal. Então, passando para a próxima questão, gente. Aí já começa a vir as coisas agora diferentes. Você estava trabalhando com conjunto no formato, né, no diagrama de Venn. Agora você viu já que apareceu um conjunto aí entre chaves, certo? Por ordenamento. Então você tem a seguinte questão que diz o seguinte aqui no caso, né? Sejam os conjuntos A, olha onde é que está o conjunto A, e B, né? Tem cada elemento aí de conjunto A e de conjunto B. Em cada caso, determine, olha só, determine o domínio, o contradomínio e o conjunto imagem. São três coisas importantes, gente, que sempre são solicitadas, pedidas nos exercícios, certo? Então, ele diz aqui o seguinte, ó. Aí ele começa a misturar aqui as situações. Primeiro, antes de responder a letra A, B, C e D, o que é que eu vou mostrar a vocês? Esse conjunto ele pode ser transformado aí em dois diagramas de Venn. Assim, conjunto A, conjunto B. Esses conjuntos no conjunto A tem menos 2, tem menos 1, tem o 0, tem o 1 e tem o 2. No conjunto B, você vai ter menos 1, 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Por aqui, gente, se pedisse apenas o domínio e o contradomínio aqui, a gente ia dizer tranquilamente. Por quê? Porque o domínio, pela definição, né, que a gente estudou, o domínio são todos os elementos do conjunto A. E o contradomínio? Todos os elementos do conjunto B. Certo?
Mas quando a gente pega e vai trabalhar com outras ferramentas, que no caso aqui com as funções em forma de equações, como é o caso da letra A, aí você tem o seguinte, ó, f de função, dois pontos, ou seja, ele está dizendo o seguinte aqui, função de A em B, ou seja, setinha partindo de A para B, é dada por f de x igual a x mais 2. Professor, agora eu fiquei sem entender. Quer dizer que existe uma função em forma de equação? Existe. Esse f de x aqui, aliás, as funções elas são bem representadas por essas expressões aqui, certo? Esse f de x muitas vezes não vem assim, vem em forma de y, certo? Então, y é igual a x mais 2, ou seja, isso que eu escrevi aqui em cima é a mesma coisa do que eu estou escrevendo aqui embaixo, certo? O f de x ele pode ser substituído por y. Mas para que a gente coloca o f de x aqui? Para justamente colocar os elementos que tem no conjunto. Olha só as opções que eu tenho aqui. Ó. Tenho menos 2, tenho menos 1. Esse f de x aqui, ou seja, o x, são os elementos do conjunto A. Certo? Onde tiver x, eu substituo pelos elementos do conjunto A. E o y é o conjunto B. Aliás, os valores que eu vou ter aqui em y, né, o resultado, eles vão estar no conjunto B. Certo? Então, você vai conferir, né, os valores de y, que é justamente os valores que você obter dessa conta aqui, vai ser justamente a imagem. Certo? Vou deixar de falatório e vamos lá para a participação. Então, o primeiro elemento aqui que eu tenho de A ó, é menos 2. Eu vou colocar aqui menos 2 no lugar desse x. Certo? Esse x aqui só serve para indicar que você está usando determinado elemento do conjunto. Então, estou usando o elemento menos 2. Significa dizer que quando aparecer na equação um x, eu vou substituir por menos 2. Certo? Então, apareceu ó, x aqui. Eu coloco o quê? Menos 2. Completo com o restante, né? Mais 2. E o resultado é o quê? Eu tenho menos 2 com mais 2. O resultado é o quê? 0, né? Estou devendo 2 e vou lá no outro dia e pago 2. Ou seja, não fiquei devendo nada, ficou 0. Zerada a minha dívida. Aí você observa que esse 0 aqui, gente, o resultado, vai fazer parte, ou seja, pertence à imagem. Pertence à imagem. O resultado pertence à imagem. Certo? E aí você testa outro valor. O próximo é menos 1. Aí no lugar de x, você lembra que está usando essa mesma equação aqui. Ó. Não pode fugir dela. No lugar de x eu coloquei agora menos 1. Aparece x novamente, eu coloco menos 1. Completo com o que já tem lá, que é mais 2. E menos 1, estou devendo 1, pago 2, fica com 1 de saldo. 1 de saldo é positivo, então fica 1 positivo, certo? E isso aqui também pertence à imagem. E aí eu vou testando os outros, ó. Agora é o f de 0, é o elemento 0. No lugar de x eu coloco 0. Então vai ficar 0 mais 2. Resultado, 2. O próximo é f de 1. Vai ficar onde tiver x, eu coloco 1, mais 2, igual a 3. E por último, o f de 2. Vai ficar onde tiver x, eu coloco 2, mais o outro 2 que faz parte da nossa função, fica 4. Ou seja, todos esses elementos que eu encontrei, né, como resultado, eles vão ser imagem, eles têm que estar dentro do conjunto B.
Todos eles são imagens, certo? Eles vão estar no conjunto B? Vamos lá olhar. O 0 está, o 1 está também, o 2 está, o 3 e o 4. Professor, então quer dizer que a ligação do 2 no conjunto B, aí você vai olhar aqui, ó, eu usei o menos 2, né? O resultado foi 0, então eu vou ligar o menos 2 ao 0. Vou ligar agora o menos 1 ao 1, que foi o resultado. Menos 1 ao 1. Vou ligar o 0 aqui, ó, ao 2. O 0 vai ser ligado ao 2. O 1 positivo vai ser ligado ao 3. E o 2 positivo vai ser ligado ao 4. Eu pergunto, Guilherme, isso aí é uma função? Clarissa, Ruth, Mirella, o que é que vocês acham? Marta, né? O que é que vocês acham? É função? Está sobrando algum elemento em A? Não. Não Ah, está. não. Exatamente. Se não Mas o está, B sim. O B tá sobrando. pronto. Mas no caso, para ser função, Marta, a gente só vai olhar o A. Se o A está completinho, está saindo uma setinha de cada um desses elementos, então a gente comprova que é função. Agora resta a gente saber quem vai ser o domínio o contradomínio e também a imagem, que eu vou colocar aqui. Imagem. Vou colocar nesse espaço aqui. E aí, o que é que vocês acham? Quem vai ser o domínio dessa função? Pode dizer sem medo, né? Todos que tá na A, né, professor? Todos que estão no conjunto A. Certo? Aí você pode colocar assim, ó, forma de conjunto, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Ou você pode observar que todos esses números que estão aqui, eles são números, né, que pertencem ao conjunto dos números reais. Então, o domínio de F é o conjunto dos números reais. Né? Se for número, gente, se for número, você pode dizer aí que faz parte do conjunto dos números reais. Certo? E aqui você ainda poderia definir melhor, né? Porque todos eles aqui ó, são números positivo e negativo. Então, ele poderia fazer parte de um grupo seleto, que seria o conjunto dos números inteiros. Mas, quando você coloca os reais, vocês abrangem, né, todos os números. E o contradomínio, professor, quem vai ser? Todos os elementos de B. Então, vai ser menos 1, 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Também, você pode dizer que é o conjunto dos números reais. Professor, mas sobrou número ali sem receber setinha. Eu posso dizer que é o contradomínio? Pode. Que, aliás, o contradomínio é todos os elementos do conjunto B. Certo? Então tem uma certa lógica, né? Eu digo que o domínio são todos os elementos do conjunto A e o contradomínio são todos os elementos do conjunto B. Ok? Agora a imagem é que você precisa ter cuidado. Porque a imagem é justamente os resultados que você obtém das contas. Ó. Você colocou aqui o menos 2 e teve um resultado igual a 0. Ou seja, ele vai estar no conjunto B, mas a imagem são somente os elementos que receberam setinha. Então você pode colocar aqui imagem igual
Quem foi que recebeu setinha? O 0, o 1, o 2, o 3 e o 4. Essa é a imagem, certo? O professor pode coincidir da imagem ser todos os elementos do conjunto B? Pode. Nesse caso, ela seria igual ao contradomínio, certo? Mas pode acontecer. Nesse caso aqui não aconteceu, mas com certeza isso pode ocorrer, certo? Todo mundo entendeu? Podemos fazer a letra B. Eu vou deixar a letra C e a D para vocês fazerem na próxima aula. Aliás, fazerem em casa, né? E na próxima aula a gente debater aqui. Porque o que vai contar mesmo como uma correção é o próximo exercício. Vocês podem olhar aqui no PDF que eu mandei. Tem essa primeira etapa de exercício, que é para a gente treinar. E tem a outra parte que é para vocês fazerem. Certo? Valendo a nota. Então, nessa parte aqui, mesmo para treinamento, vocês vão tentar fazer a letra C e a letra D. Eu vou continuar aqui. Vou apagar agora o quadro. Posso apagar, gente? Ou vocês querem tirar print, alguma coisa assim? Ou estão anotando? E aí a gente apaga e resolve a questão da letra B. Ok? Vou apagar, viu? Pronto, então a gente vai fazer a próxima questão, que vai ser do mesmo jeito. Você vai começar a testar os números. Só que agora a função é diferente, né? Queria que essa borrachinha fosse mais rápida. Pronto, então agora a gente vai ter o seguinte. A função da letra B é essa aqui. Ela diz o seguinte, a função de A para B, dada por f de x igual a x ao quadrado. Ou seja, eu tenho isso aqui. Ó. Significa dizer o seguinte, que eu vou começar a testar os valores, certo? Usando os elementos do conjunto A, porque a função é de A para B. Então, os elementos do conjunto A, gente, representa x, que é o domínio, viu? Que representa o domínio. E B representa o contradomínio. Então, essa dúvida você já pode colocar direto. Quem é o domínio? São todos os elementos do conjunto A. Quem é o contradomínio? Todos os elementos do conjunto B. O que você vai ter cuidado é somente com a imagem. Que a imagem vai ser o resultado que a gente vai obter agora. Então, observe. F de x. O primeiro x que eu vou utilizar é o menos 2 que está no conjunto A. Vai ficar menos 2. E daí, onde aparecer x, eu vou colocar o valor dele, né, que eu estou usando agora, que é o menos 2, elevado a 2. Esse resultado aqui, gente, se você for fazer as contas passo a passo, vai ficar assim, ó, menos 2 vezes menos 2. Como a conta é de multiplicar, então 2 vezes 2 dá 4. E como tem multiplicação, jogo de sinais. Menos por menos dá mais, dá positivo. Certo? Então você teve o valor igual a 4. O próximo número que você vai utilizar ó, é o menos 1. Então vai ficar menos 1 elevado a 2, que vai ser igual. Menos 1 elevado a 2 é só você multiplicar também. 1 vezes 1 dá 1. E menos por menos
dá mais. Professor, eu estou percebendo uma coisa, que quando o número está negativo, uma potência de base negativa está elevada a um expoente par, todo o resultado vai ser positivo. Tá certo? Tá. Pode fazer direto que você também não vai estar cometendo nenhum erro. Certo? Toda potência que tem a base negativa, mas está elevada a um expoente par, o resultado vai ser positivo. Você vai multiplicar normalmente as potências e o resultado final vai ser positivo. É isso que a gente está observando aqui. O próximo número do teste vai ser o f de 0, né? Vai ficar 0 elevado a 2, que vai dar 0, né? 0 vezes 0 dá 0. O próximo é o 1. Certo, Angelina? F de 1 vai ser 1 elevado a 2, que vai dar 1, porque vai ficar assim, 1 vezes 1, que dá 1. E o último número para teste aqui é o 2. F de 2 vai ficar 2 ao quadrado, que a gente já viu que dá 4. Ou seja, vamos fazer as ligações aqui certinho, né? Lembrando que esses números, esses resultados que eu encontrei, eles vão fazer parte da imagem, viu? Ou seja, eu utilizei como teste aqui o número 2 primeiro, ele foi ligado ao 4. Menos 2 foi ligado ao 4. O outro, o menos 1, foi ligado ao 1. O 0 aqui, ó, foi ligado ao 0. O 1 foi ligado ao 1. E o 2 foi ligado a 4. Eu pergunto a vocês, isso aí é uma função? Tome como base o conjunto A, viu? Não se aperreie com o conjunto B, não. É, professor. É uma função, né? Você consegue identificar aqui todos os elementos aqui, ó, do conjunto A. Não sobrou nenhum. Todos eles têm uma setinha ligando para o conjunto B. Não importa se ligou no conjunto B, se foi ligado a dois elementos, mas tá aí. O conjunto A está partindo somente uma setinha dele. Então, é função. Bem, a gente já viu que o domínio são todos elementos de A, certo? Aqui são os reais. O contradomínio também são os reais. Agora, a imagem, né, de f de x vai ser igual. Ou seja, você vai pegar apenas os números que fazem parte aí dos resultados. Se você não quiser olhar para os resultados e montou o diagrama, no diagrama, né, no conjunto B aqui, é somente os elementos que estão recebendo setinha. Ou seja, o 0, o 1 e o 4. Certo? Esse é o conjunto imagem. Esses são os números que fazem parte da imagem. Se você for colocar o resultado, você vai ver que esse 4 está sendo repetido aqui também. Ó. O 1 também. Certo? Então, no conjunto, você não precisa repetir. Coloca somente 1. Beleza? Então, você vai ver que é somente o 0, o 1 e o 4 também a parte dos resultados. Certo? Então, essa foi a resposta aí da letra B. Certo? A letra C, vocês vão tentar fazer, ela é idêntica à letra A. Certo? É muito parecido, só muda aí o jeito aí de calcular os valores, né? Mas é muito parecido, certo? E a letra D, gente,
ela está em módulo, certo? Só uma breve explicação aqui, ó. Quando a gente tem aqui módulo, né, de x, todo valor que for para cá, para dentro, né, vai sair positivo. Ou seja, se você for testar aqui o menos 2, vai ficar módulo de menos 2. O resultado vai ser 2, certo? Todo número que entra aqui, ele sai positivo. Se ele já for positivo, sem problema. Você já coloca direto. Mas se ele for negativo, aí você coloca o valor dele oposto, né? O valor positivo. Beleza? Então é assim que você vai fazer o teste, né, dos números nessa letra D e também vai conseguir, com certeza, encontrar o resultado. Ficou alguma dúvida, gente? Tá tranquilo? Pronto, falta 4 minutinhos aí para a gente encerrar a aula. Eu quero mais uma vez agradecer a presença de vocês. Registrei a frequência de todo mundo, mesmo quem saiu por causa da internet, está justificado, certo? E na próxima aula a gente continua. Agora faça um esforço, gente, para você tentar fazer essas questões, viu? Para a gente debater na aula e tentar tirar as dúvidas, certo? Na próxima aula a gente encerra esse conteúdo e vai ficar aberta a atividade para vocês entregarem antes do dia 18, que é o dia que a gente fecha o bimestre. Beleza? Então até a próxima.